Oi, pessoal, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem, que o dia de vocês seja cheio da presença de Deus. Esse vídeo está sendo gravado terça-feira, dia 2 de maio. Eu não consegui entrar hoje ao vivo, mas vamos dar continuidade na nossa leitura, que tá muito especial. O capítulo 5 do livro de Romanos é um capítulo que nos fortalece muito. Então, é um momento que sempre que a gente tiver uma circunstância desafiadora vindo na nossa vida, algum momento que a gente está passando por decisões que precisam ser tomadas, momentos de tristeza, de angústia, de ansiedade, a gente refletir e a gente meditar nesse capítulo aqui nos traz uma paz e nos leva para o centro, sabe? O que é o centro? O que deve ser o centro da nossa vida? Então começa falando capítulo 5 do livro de Romanos. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé e pela graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então, esse primeiro versículo, tendo sido, pois, justificados pela fé, ou seja, nós somos justificados pela fé. No capítulo 4 a gente falou sobre isso, né? Assim como Abraão, que foi justificado pela fé, nós também somos justificados pela fé. Temos paz com Deus. Por que paz com Deus? A paz que excede todo entendimento que a gente busca, a paz de Deus, ela vem quando a gente entra na presença de Deus. Então, um dia eu estava refletindo muito sobre isso, sobre se Deus viesse e me perguntasse: filha, o que você quer? Você pode escolher uma coisa na sua vida, uma coisa. Isso causa uma confusão na nossa mente, que quantas coisas a gente gostaria de pedir para Deus, né? Mas hoje, parando para pensar, a única coisa que eu pediria para Deus é a presença dele na minha vida. E é isso que tem que ser, porque quando a gente tem Deus, a gente tem a paz de Deus. Então todas as outras coisas nos serão acrescentadas. A gente vai ter maturidade, a gente vai ter discernimento para conseguir enfrentar as demais situações da nossa vida que vão ser desafiadoras, né? Por meio de quem obtivemos acesso pela fé está e esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Está falando aqui de quem? De Jesus. Graças a Jesus, nós temos livre acesso ao Pai, né? Um homem pecou e pelo pecado que entrou no mundo, foi separado esse livre acesso a Deus. E aí, graças ao sacrifício de Jesus, o Filho de Deus, ele veio e nos redimiu, né? E hoje nós temos livre acesso a Deus. E quantas vezes a gente se esquece disso? A gente tem livre acesso a Jesus. A gente tem livre acesso ao Pai. Olha que maravilha. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que as tribulações produzem perseverança. Então, olha só o que está falando. Quando a gente tem a paz com Deus, quando a gente tem a presença de Deus, quando a gente sabe o caminho que a gente está seguindo, as tribulações, elas vêm, mas nós gloriamos nas tribulações, porque sabemos que ela produz perseverança. Não vai ser a tribulação que vai nos derrubar, né? A perseverança é um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Então, olha só, é pela nossa própria força? É pelo nosso próprio entendimento? Não, é graças ao Espírito Santo de Deus, Ele que derrama o seu amor em nossos corações e nos produz um espírito de esperança que não nos decepciona. Porque quando nós temos esperança, quando nós sabemos quem Deus é, nós sabemos que os momentos difíceis vão vir, as decisões a serem tomadas vão vir, as tribulações vão vir, mas maior é o amor de Deus sobre a nossa vida, maior é a glória de Deus sobre a nossa vida, maior é a paz que excede todo entendimento. Então, às vezes você passa por um momento, você já passou por algum momento difícil na sua vida e você pensa: meu Deus,
Como que eu vou enfrentar essa situação? Como que eu vou ser capaz de enfrentar essa situação? Ou se você já passa, você fala, como que eu fui capaz de suportar tudo isso? E você para e pensa, não foi eu. Não foi pela minha própria força. Não foi pelo meu próprio entendimento. É graças à glória de Deus mesmo que nos capacita. Então, esse versículo, né, o versículo 3 ao versículo 6 do capítulo 5 de Romanos, é um versículo que a gente tem que meditar nele por todos os dias da nossa vida, né? Que a gente glorifique a Deus nas tribulações, porque a tribulação, ela produz perseverança, e a perseverança produz esperança, e a esperança reflete o amor de Deus. Que coisa mais linda, né? Que coisa mais linda. E você fala de Isabela, mas é difícil viver isso. Eu sei. Mas quem vai te capacitar não é você. Quem vai te capacitar é Deus. Quem vai te capacitar é o Espírito Santo de Deus, que habita em você. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom talvez alguém tenha coragem de morrer. Ou seja, nós somos pecadores. O que a palavra está querendo dizer aqui é que nós somos pecadores, né? E um homem chamado Jesus morreu por nós, morreu por mim, morreu por você. E haverão pessoas que podem morrer por alguém, por pessoas boas. Agora, por pessoas pecadoras, dificilmente alguém morreria por alguém assim. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Então, olha que lindo, né? O amor de Deus por nós. Olha tudo o que Ele fez, o que Ele faz, o que Ele dispõe para a nossa vida eterna, para a nossa salvação. Então, o que nós temos feito para isso, para viver a glória de Deus, para viver a paz de Deus? A gente quer viver a paz, a gente quer viver a presença de Deus, mas a gente se afasta da presença. Porque o pecado, o resultado do pecado é a morte. O resultado do pecado é o afastamento de Deus da nossa vida. A gente tem que buscar todos os dias a santificação, né? Buscar todos os dias a sermos pessoas melhores, pessoas que têm e buscam ter a presença de Deus cada vez mais firmes em sua vida, né? E você meditar, a gente meditar sobre o que Jesus fez por nós, o verdadeiro sentido de tudo isso, quem nós poderíamos ser, isso causa um temor ainda maior, né? Porque a gente precisa meditar no amor de Deus, sim, porque Deus é amor, mas nós precisamos meditar no respeito, no temor que nós precisamos ter ao Senhor também, né? Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, ou seja, a morte entrou através do pecado que entrou através de um homem. Assim também a morte veio para todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Ou seja, tá falando, mesmo aqueles que não cometeram pecados tão, né, da separação da presença de Deus, eles pagavam, porque
pecado tem um alto preço e não existe pecadinho, pecadão, como a gente acha, né? A gente mede a nossa vida, assim, às vezes comparando com os outros. Ah, mas eu sou tão boa nisso. Ah, mas eu faço isso. E aí a gente vai medindo os nossos pecados. E não, pecado é pecado. E o resultado do pecado é a morte. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem. Por causa de um só homem, mas a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só, Jesus Cristo, transbordou ainda mais para muitos. Então, aqui está falando que não há comparação entre a dádiva e a transgressão. O que aconteceu, né? O pecado que entrou no mundo e a dádiva que entrou com a graça de Jesus sobre as nossas vidas. Por quê? A dádiva pela graça de Jesus transbordou ainda mais para muitos. Então ela é superior ao pecado. A graça é superior. Não se pode comparar a dádiva, esse versículo 16 é maravilhoso. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação. Mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Por isso nós somos justificados pela fé. E a fé é o quê? A graça de Deus na nossa vida. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais daqueles recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça que reinará em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Então, está falando, o pecado, ele entrou no mundo e com isso a morte entrou no mundo por meio de um homem. Mas por meio de um homem também entrou a dádiva, entrou a graça de Deus por meio de Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou da justificação que traz vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência que de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem muitos serão feitos justos. A lei foi introduzida para que as transgressões fossem ressaltadas, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Então, gente, olha isso. Onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, olha que linda essa passagem. O nosso pecado, ele é absolvido pela justiça de Deus. E eu fico pensando, será que a gente está vivendo uma vida preocupado com o que os outros estão pensando a nosso respeito? Ou o que Deus está pensando ao nosso respeito? Porque esse capítulo ele fala muito sobre obediência a Deus, né? A gente pode não ter a palavra aqui, seja obediente, mas fica claro que se você quer ter uma paz que excede todo entendimento, se você quer conhecer verdadeiramente o amor de Deus, você precisa buscar andar nos caminhos de Deus. E para andar nos caminhos de Deus, a gente precisa buscar sermos obedientes, né? Não deixar brechas na nossa vida para que o pecado tome conta, porque maior é a graça de Deus sobre a nossa vida. Mas nós precisamos escolher, nós precisamos nos posicionar, né? Então reflita sobre isso, sobre como você tem vivido a sua vida, onde você tem criado raízes. Em que palavra você tem criado suas raízes? Em palavras de maldições que pessoas despejaram sobre você, sobre o que elas falaram, o que elas acham, o que elas sentem a seu respeito ou sobre o mundo, né? Ou o que Deus pensa sobre você? O que Deus diz sobre ele para você? Sabe, porque Deus quer se abrir conosco, Deus quer nos usar, quer que sejamos instrumentos, quer que nós tenhamos uma vida plena, né? Para que vivamos plenamente a vida eterna com Ele. Mas para isso a gente precisa reconhecer os caminhos de Deus,
quem Deus é, o que nós temos feito, com quem nós temos nos comparado, o que tem entrado e enraizado no nosso coração. Isso é muito sério, porque o pecado ele vai entrando de forma muito sutil na nossa vida. Dessa forma a gente vai comparando e vai abrindo brechas, e tudo bem isso, e tudo bem aquilo, e aí a gente vai perdendo aos poucos a nossa paz, e a gente vai andando em um caminho que aparentemente está tudo bem, e quando você vê, é um caminho distante dos caminhos de Deus. Você tá com falta de paz, você tá com um vazio enorme no peito, né? E não é isso que Deus quer. Deus quer que vivamos plenamente na presença dEle, né? Ele é um Deus de justiça, nós somos justificados pela fé. Nós precisamos, então, viver pela fé, dando passos de fé, glorificando a Deus nas tribulações, entendendo que nas dificuldades é que Deus nos faz mais fortes. Na palavra fala, né? É na sua fraqueza que Ele se faz forte. Então, não se deixe se sentir um derrotado por momentos difíceis. Não se deixe abater por momentos que parecem que não tem solução, porque Deus é um Deus do impossível. Quando todo mundo achava que já não havia mais jeito, né? Que já estava tudo condenado, Deus enviou o seu único filho, Jesus, e por meio dele, hoje nós somos justificados pela fé, então nós vivemos pela graça de Deus, e isso é maravilhoso. Então nós precisamos todos os dias refletir, meditar sobre isso, sobre essa palavra, sobre o quão amado nós somos. Você é amado. Você é amado por Deus. Talvez você não se sinta amado. Talvez você não veio de uma família. Talvez você veio de uma família que não te amou como deveria, que não cuidou como deveria. Talvez no meio que você ande, você não se sinta plenamente amado. Mas na presença de Deus, nós nos sentimos verdadeiramente amados, cuidados e amparados, né? Em Romanos 5:5 diz que o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, que Ele deu a nós. Isso significa simplesmente que quando o Senhor, na forma do Espírito Santo, vem habitar em nossos corações, através da fé em seu Filho Jesus Cristo, Ele traz amor com Ele, porque Deus é amor. Todos nós precisamos nos perguntar o que estamos fazendo com o amor de Deus que foi nos dado livremente. Será que o rejeitamos por acharmos que não temos valor suficiente para sermos amados? Será que acreditamos que Deus é como outras pessoas que nos rejeitam e nos ferem? Ou recebemos o seu amor pela fé, crendo que Ele é maior do que nossos fracassos e fraquezas? Que tipo de relacionamento você tem com Deus? Consigo mesmo e finalmente com os outros. Todos nós sabemos como é angustiante trabalhar dia após dia com alguém com quem não nos damos bem, mas pelo menos não temos de levar essa pessoa para casa conosco. Mas estamos com nós mesmos o tempo todo, dia e noite. Nunca teremos um só minuto longe de nós, nem mesmo um segundo. Portanto, é da máxima importância termos paz com nós mesmos e aceitarmos o amor de Deus em nosso coração. Eu encorajo hoje a você receber o amor de Deus de uma maneira nova, totalmente nova. Amém. Glória a Deus. Tirei um trechinho aqui da explicação da minha Bíblia porque eu achei muito lindo isso. Que a gente se sinta verdadeiramente amado. Se você está andando por um caminho que você tem sentido que está se afastando de Deus, hoje é o momento de você se posicionar. Hoje é o momento de você decidir. Hoje é o momento que Deus está te chamando para que você se sinta verdadeiramente amado, para que você receba a paz que excede todo entendimento. Amém? Senhor Deus, Pai, obrigada por abrir os nossos olhos para a Tua verdade, Senhor. Como é bom andar pelos Teus caminhos, Pai. Como é bom ter a Tua presença, Pai. Capacita cada pessoa que assistir esse vídeo, Pai, para que ela viva plenamente na Tua presença, buscando o Teu amor. Para que essa pessoa se sinta verdadeiramente amado, cuidado, curado e perdoado, Pai. Sabe, que essa pessoa converte mesmo, Pai. Ela faça uma conversão
na vida dela nesse dia, Pai, para que ela busque plenamente a Tua presença, para que ela busque plenamente viver nos Teus caminhos e sinta esse maravilhoso amor do Senhor, Pai. Vem sobre as nossas vidas, nos curando, nos perdoando, nos livrando de todo e qualquer mal. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E se esse vídeo tocou seu coração, não deixe de curtir, comentar, compartilhar. Talvez outra pessoa também possa se sentir da mesma forma através dessa palavra. E Deus abençoe muito a sua vida.